Você que está produzindo conteúdo, pense que a intenção hoje do algoritmo é fazer com que pessoas interessadas naquilo que você tem para postar, para comunicar, elas sejam impactadas. Então o número de seguidores agora é só mais um número. Podcast Deep in Digital por Be Real on Digital. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, episódio 72 do nosso Deep in Digital. Eu sou o Igor Rafael, fundador, diretor de criação de conteúdo da Be Real on Digital, que é uma boutique de criação de conteúdo para negócios e profissionais que entendem o poder de boas conversas nas redes sociais. E aí nessa quinzena, nesse episódio 72, eu vou trazer o que eu prometi há uns episódios atrás. Se você tá chegando agora, cara, segue aqui no YouTube, se você tá ouvindo no Spotify, enfim, segue porque toda hora eu trago uma conversa, trago uma ideia e de vez em quando trago umas conversas também com profissionais interessantes no Seja Real, no digital. Mas é como eu prometi nos episódios atrás, eu vi um artigo da Bia Granja, na verdade ela destrinchou um outro artigo do Kyle. E o Kyle, ele publicou esse artigo no The New Yorker, se não me engano. E aí eu vou até deixar aqui, ó. Então, assim, a Bia deu uma destrinchada nesse artigo, achei muito interessante, porque eu considerei muito interessante trazer, porque esse artigo valida o que a gente já vem observando nos últimos anos, que é a quantidade de seguidores já não faz mais tanto sentido. Né? Assim, já é meio que uma curadoria natural, quando você vê que a pessoa já não tem mais tanto seguidor, aquilo ali já passa uma confiança maior do que quem tem muito seguidor. E aí tem dados que validam isso, tá? A própria Meta diz que hoje 50%, em volta de 50% ou mais do que nós consumimos nas nossas redes sociais, né, no caso Instagram, enfim, são recomendações do algoritmo e não mais de contas que a gente segue. Então você repara isso, né, que quando a gente está ali rolando feed, são poucas coisas que chegam pra gente de pessoas que a gente realmente segue. Então, além disso, tem vários outros dados, várias outras pesquisas. Por exemplo, até essa pesquisa aqui do Influencer Marketing Hub, que diz que contas com mais de 100 mil seguidores costumam ter, em média, até 2% de engajamento médio. Já contas menores podem chegar até 5%. Então, assim, não é uma percepção e nenhum achismo, mas é uma observação de que quando as pessoas param de pensar na quantidade de seguidores, cada vez mais isso está sendo validado, né? Você parar de pensar na quantidade de seguidores e pensar mais na qualidade, você percebe que você gera mais autoridade, e muito mais do que autoridade, você traz mais confiança quando você consegue trazer o seu conteúdo para pessoas mais interessadas, né? Tem mais intenção naquilo que você está, enfim, compartilhando. E aí, cara, assim, por que eu trouxe isso nesse episódio? Porque o tempo tá passando e as pessoas, eu vejo muita gente ainda muito preocupado com a quantidade de seguidores, as pessoas se matam por isso, e, cara, a gente tá vendo dados aqui, trazendo pesquisas para validar que quando você entende o que você quer comunicar e você tem realmente um produto, um serviço que tenha um significado na vida das pessoas, que possa vir a ter um significado, a gente percebe que as pessoas observam mais autenticidade nisso, né? Então, de novo, você que está produzindo conteúdo, pense que a intenção hoje do algoritmo é fazer com que pessoas interessadas naquilo que você tem para postar, para comunicar, elas sejam impactadas. Então, o número de seguidores agora é só mais um número. E aí tem até um outro detalhe, que isso veio do TikTok, né? Essa mudança de algoritmo começou lá no TikTok. Porque até o TikTok funcionava como se fosse um e-mail marketing. Quanto mais conta de e-mail você tinha, né, assim, se tivesse na época, né, de e-mail marketing, para mais pessoas a sua mensagem ia chegar. Então você tinha várias contas de e-mail e aí você mandava para todo mundo e esperava que o máximo de pessoas abrisse esse e-mail. O número de seguidores era a mesma coisa. Se você tinha 100 mil seguidores, as chances do seu conteúdo chegar para mais pessoas era maior. Depois com essa mudança do TikTok, inclusive, se a gente olhar aqui, o TikTok ele tem seguidores, pessoas que você segue, pessoas que te seguem e curtidas. Esse número de curtidas não tem no Instagram ainda. Por quê? O TikTok valoriza o interesse, o interesse das pessoas em relação ao seu conteúdo. Então, quando você vê aqui o número de curtidas, isso valida que as pessoas elas estão mais interessadas naquilo que elas buscam do que seguir as pessoas. Um exemplo disso, quando a gente está no explorar, quanta coisa a gente vê, acha legal, compartilha, curte, enfim, e não segue o perfil, porque a gente está
baseado hoje em dia no algoritmo do interesse e não mais da socialização, daquela coisa toda. Então, voltando àquela comparação com o e-mail marketing, quanto mais e-mails, contas de e-mail você tinha, para mais pessoas chegava a sua mensagem, seguidores era a mesma coisa. Veio o TikTok, como eu mostrei aqui, o algoritmo muda e deixa de priorizar quantos seguidores você tem e começa a priorizar o quê? A intenção e o interesse, né? Uma rede de interesse. As redes sociais se tornaram rede de interesse, já falei isso várias vezes. Então eu trouxe esses dados, trouxe essa bola que a Bia Granja deixou quicando pra gente chutar, desse artigo do Kyle, e pra gente validar que, cara, pensa em formar a sua comunidade, pensa em comunicar com as pessoas que realmente vão se interessar por aquilo que você tem para compartilhar e para mostrar, seja do seu negócio, enfim, seja do seu serviço, seja profissional, enfim, o que for, né? Você precisa entender que o número de seguidores, cara, hoje em dia é meio que mais um índice, né? Uma métrica de vaidade que a gente fala. Então, que o número de seguidores seja a consequência daquilo que você está impactando com o teu negócio, com o teu serviço, alguma coisa que você esteja debruçado por aí. Fechado? Se você gostou desse conteúdo, cara, se você discorda, deixa nos comentários aqui no YouTube, ou no Spotify, ou na Apple Podcasts, enfim. Aonde você estiver consumindo esse conteúdo, isso aqui é uma conversa, tá? É de duas vias. Então traga perguntas, deixe sua opinião, compartilha com quem desanima de postar conteúdo e as pessoas que desanimam de postar conteúdo precisam entender que as coisas mudaram e muito. E a gente precisa jogar o jogo e se beneficiar com essa mudança. Fechado? Então até o próximo episódio. Valeu! Se você chegou até o final, deixa aqui a tua curtida, deixa a sua opinião e até a próxima. Valeu!